Olá, bom dia, tudo bem? Tudo certo? Estudando bastante, fazendo todos os exercícios, vindo aos plantões. Vamos que vamos então. Nas aulas ao vivo, nós já havíamos iniciado essa história do estudo do período composto, né? Nós já passamos pelas orações coordenadas, pelas orações subordinadas substantivas e pelas orações subordinadas adjetivas. Agora a gente chega ao último tipo de oração subordinada, tá? Lembrando que um período composto por coordenação é um período em que faz a união entre orações consideradas sintaticamente independentes. E o período composto por subordinação é um período que faz a união entre orações dependentes, né? Uma oração principal e a oração subordinada que atende às necessidades da oração principal, no que ela precisar, como substantivos, adjetivos, e agora a gente vai ver os advérbios, as orações que são subordinadas e que têm valor de advérbio, chamadas de orações subordinadas adverbiais. Esse conteúdo está lá na apostila 16, o capítulo é o 15, lá na página 9, tá? Mas você pode utilizar tanto a teoria da apostila quanto a teoria dos slides para os seus estudos, certo? Lembrando sempre dos plantões. A gramática aqui do segundo ano ela é uma gramática um pouco mais calculista, um pouco mais complexa, né? E é bastante bom quando você faz os exercícios, fica com aquela dúvida, né? Se está certo, se está errado, e vem comprovar a sua teoria, a sua resposta, a sua dúvida lá nos plantões. Vamos que vamos então? Muito bem, na última aula que a gente teve ao vivo, eu falei para vocês que as orações subordinadas adverbiais, eu considero elas muito mais tranquilas. Elas forçam bastante a nossa capacidade de interpretação textual. Forçam no sentido positivo. Quando a gente conhece a estrutura, né, da oração adverbial, a gente percebe como que a gente pôde fazer leitura sem perceber isso até então, tá? Vamos dar uma olhadinha. Vocês vão ver que à medida que eu vou instigando o raciocínio, vocês já vão matando essa charada. Esta é a primeira parte da aula. Nós vamos dividir este conteúdo em duas partes para ver com calma cada uma das classificações. Vamos lá? Para iniciar esta história, a gente começa assim, ó, bem bonitinha, tá? Os slides para as classificações, eu já vou começar com classificações, tá? Porque até aqui você já entende que eu tenho casamento entre duas orações. O processo, a estrutura permanece parecida em alguns aspectos com as outras orações. Tanto a coordenação quanto a subordinação prevêem o casamento, a união entre duas orações. Aqui nas subordinadas, nós vamos ter ficou feio isso aqui, deixa eu apagar. Tem o toque. Aqui, deixa eu começar de novo. Vai prever, né, a união de uma oração principal com uma oração subordinada. Inclusive, esta ocorrência aqui a gente vai chamar de ordem direta. Mas aqui nas classificações, em algumas delas, eu já vou mostrar essa inversão. Eu posso inverter, colocar a subordinada antes da principal? Pode, é tranquilo, né? Mas daí você tem que saber que vai ocorrer a vírgula se você quebrar esta ordem direta. Então, a ordem natural das coisas é a oração 1, oração principal, e oração 2, oração subordinada, certo? Funcionam como um advérbio normalmente. E os advérbios têm a função de indicar circunstâncias para os verbos, para a ação verbal, ok? Então, aqui as orações adverbiais, elas são muito recorrentes nos vestibulares, porque elas têm muito de interpretação textual. E uma coisa importante aqui, que eu já trouxe para vocês, acho que já no segundo slide, são as tabelas das conjunções para as subordinadas adverbiais, tá? Por que elas são importantes, essas conjunções? Porque quando você olha e lê a frase, você vai sentir que ela poderia ser
uma coisa e outra, tá? Então, assim, o Brasil cresce à medida que a educação recebe investimentos. Na minha vida de professora, já, né, tive que dar esta aula muitas vezes, e é muito comum que os alunos me digam assim: quando eu faço essa relação entre as duas ideias aqui, o que vocês acham que acontece? Alguns me dizem, eu acho que é uma consequência, eu acho que é uma conformidade, sabe? Então, nessa leitura aqui, aparecem algumas dúvidas desse tipo, deste calibre. Mas à medida que, quando eu leio, eu interpreto como uma consequência. Aí a outra pessoa diz, não, mas eu interpretei como uma proporção. Então, para que não haja esse tipo de dúvida, né, o uso da tabela, aquele estudo básico da tabela das conjunções é determinante, porque daí você vai saber que esta locução conjuntiva aqui, que funciona como conexão, conexão, conectivo, ela conecta e deixa a frase coesa e coerente, tá? E essa conexão você vai encontrar somente em uma das classificações. Então, quando essa conexão aparece na ligação das duas orações, ela vai criar um tipo de interpretação textual. Aí é que mora a importância de a gente conhecer uma tabela, né, e exercitar isso também dentro dos textos, né, o uso das locuções conjuntivas e das conjunções. Elas é que vão determinar exatamente qual é a interpretação que você tem que ter para aquela união de ideias, tá? Por quê? Porque quando você lê, você pode ficar em dúvida, eu acho que é isso ou acho que é isso. Mas quando você conhece, você não tem mais dúvida. Por exemplo, à medida que é uma locução conjuntiva que trabalha exclusivamente para criar uma leitura de proporção. Tá vendo? Mas me parece uma consequência, parece que o Brasil cresce a consequência, isso é uma consequência de receber investimentos. Se você tivesse uma leitura e uma interpretação de consequência, a conexão que você utilizaria entre as duas ideias não seria a conexão à medida que, tá certo? Então, aí que mora o segredo mais importante. Você estudar um pouquinho, conhecer um pouquinho lá da tabelinha das conjunções que servem para conectar uma oração adverbial que indica uma circunstância a uma oração principal. Porque todas essas 9 classificações que vocês estão vendo ali no slide, são circunstâncias criadas pelo advérbio, tá certo? Então, são as mais recorrentes na nossa língua portuguesa, ok? Então, determinante. Aqui você tem a oração 1, que vem representada, né, pelo verbo crescer aqui. Então, a minha oração principal. E a partir da minha locução conjuntiva, eu tenho uma circunstância para essa situação, para essa primeira ideia aqui da oração principal. Por que ela é chamada de oração principal? Porque ela inicia a ideia principal vem nela ali, tá certo? Depois nós temos a oração subordinada aqui, representada, né? Lembrando que são orações, é oração porque tem verbo, é subordinada porque atende à necessidade de uma oração principal, de uma ideia inicial. É adverbial porque vai criar uma circunstância para a ação verbal que aparece na oração principal, tá? Então não se deixe assustar pelo nome grande, né, da frase. Aqui a gente classificaria essa oração subordinada como oração subordinada adverbial proporcional. Como que isso aparece lá no vestibular? Eles cobram a classificação diretamente? Às vezes sim, às vezes vem. Aqui podemos ver que tem uma oração subordinada adverbial proporcional, mas muitas vezes ela vem como uma interpretação. Nos trechos destacados, podemos fazer uma leitura de proporção em relação às ideias apresentadas.
ela não vai colocar, não vai cobrar de você, muitas vezes, a classificação, a nomenclatura diretamente. Às vezes sim, mas o mais comum é que se cobre esse tipo de conteúdo das orações adverbiais como uma leitura e uma interpretação. Então, aqui você tem 9 interpretações que são muito mais recorrentes, tá? Então, vai funcionar como um advérbio de forma normal. Aqui nós temos a oração principal, o Brasil cresce, e a oração que indica uma proporção para esse crescimento. Cresce à medida que a educação recebe investimentos. Então, eu posso interpretar isso como duas situações de proporcionalidade. Cresce, investimentos, né? Recebe investimentos, tá certo? Aqui, ó, só para confirmar que foi de proporção. Aqui eu já fiz um favorzinho bem legal para vocês, porque eu sou uma pessoa muito legal, tá? E coloquei para vocês o seguinte, ó. Dá uma olhadinha que show de bola. Foi muito difícil de encontrar essa tabela. Vocês não têm noção. Eu tive que abrir o Google e eu tive que digitar tabela de conjunções adverbiais. Nossa, aí assim eu tive que ir lá na primeira opção que apareceu. Brincadeira, tá, gente? Tabelas e milhares de tabelas, se você clicar, digitar lá no Google, né? Conjunções adverbiais ou conjunções para as orações subordinadas adverbiais, imagens. Vem muita, no livro de vocês tem também, vem muita opção, tá? Então, quanto mais você explorar, né? Quanto mais você estudar, internalizar, mais fácil vai ficar depois, tá? Dá uma olhadinha aqui, vamos só dar uma olhadinha o que acontece aqui, ó. Aquelas conjunções que conectam duas ideias, criando uma circunstância e, consequentemente, uma leitura e uma interpretação de causa. O porquê tudo junto, uma vez que pode ser, ó, quando eu tenho uma palavra só, né, eu tenho uma conjunção. Quando eu tenho um conjunto de duas ou mais palavras fazendo essa conexão, eu tenho uma locução conjuntiva. Sendo conjunção, sendo locução conjuntiva, a função é idêntica, a função é a mesma, é só uma questão de números ali, tá? Observa que tem o etc, então você pode explorar outras tabelas, fazer de repente um fichamento bem lindo, bem organizado no seu caderno, pesquisando rapidamente. Eu acredito que umas 4, 5 tabelas, se você comparar ali o que tem numa e o que não tem na outra para ampliar, né, o seu material de pesquisa, é muito tranquilo, tá? Consecutivas, né? O que precedido de tal que, tão que, a gente vai ver cada uma dessas classificações, tá? Eu quero ir aqui na proporcional, ó. A proporcional está à medida que foi aquela locução conjuntiva que nós utilizamos ali. Deixa eu só colocar aqui, ó, que nós utilizamos ali no nosso exemplo, nossa frase de exemplo, tá? Agora, dá uma olhadinha o seguinte, quando você vê à medida que, aqui na classificação das proporcionais, né, quem ficou com dúvida de repente, eu acho que é uma consequência, portanto, uma consecutiva. Quando você for fazer a sua pesquisa rápida ali, né, de conectivos, você não vai encontrar essa locução conjuntiva na classificação das consecutivas, nem das causais, tá? Então, você só vai encontrar essa locução conjuntiva aqui na classificação das proporcionais. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que, por mais que me pareça uma consequência, eu não devo interpretar como uma consequência, mas sim como uma proporção, tá? Então, eu peguei aqui uma tabelinha bem simples, eu jogo a bola para você, pode ficar só com a minha tabela, eu recomendo que você, né, faça um trabalhinho rapidinho de pesquisa, as 5 primeiras tabelas que aparecerem lá no Google Imagens dá para pegar, dá para consultar também uma gramática, né, do Segala, do Pasquale, são fontes seguras, você compara, colhe e faz uma pequena tabela para você estudar, tá? Claro que você vai conhecer muitas delas, né? Você vai ver, por exemplo, nas temporais o quando. A gente usa muito quando. Quando ele aparece, ele vai criar uma interpretação textual de tempo, uma circunstância de tempo. Ele vai ligar duas orações, vai ser aliança entre esse casamento e vai criar uma situação temporal. Uma coisa muito importante que eu falo para vocês
desde que a gente viu as coordenadas. A oração que vem acompanhada do conectivo, ela tende a conter a informação mais importante. Ah, mas então por que ela não é chamada de oração principal? A oração principal inicia a ideia, traz a essência, né, do que se começa ali. Mas a informação que vai dar o tchan, que vai dar a finalização, é aquela oração que vem com o conectivo. Então, geralmente ela ganha mais ênfase, tá certo? Vamos lá, então? Continuando a nossa brincadeira aqui de classificação. Próxima oração. Deixa eu ver se eu não vou atrapalhar aqui. Não. O Brasil crescerá se a educação receber investimentos, né? Quando você diz assim, o Brasil crescerá, e aí você tem essa conexão entre as duas com essa conjunção aqui. O que você acha que é? Será que isso é uma causa, uma consequência, uma condição, uma finalidade? Aí, aos pouquinhos, você vai pensando, qual dessas opções eu classificaria? O Brasil crescerá se a educação receber investimentos. Parece que para o Brasil crescer, há uma condição, né? Há um condicionamento ali. Então, é importante, eu já vou saber que a palavra ser, que a gente já estudou em capítulos anteriores, né? Ela pode ser um pronome reflexivo, ela pode ser uma conjunção integrante, aqui ela vai ser uma conjunção subordinada adverbial, que vai indicar condição. Depois que você pensa nisso, eu sei que o ser participa lá na tabela das condicionais. Você volta ali e você lê de novo. O Brasil crescerá, mas de qualquer forma não existe uma condição para isso, né? Se a educação receber investimentos, o Brasil crescerá. Então, há uma condição atrelada entre as duas ideias ali, certo? Lembra que eu falei para você da ordem direta, oração principal e depois oração subordinada? As condicionais, quando a gente fala, cria essas situações condicionais no nosso dia a dia, é muito comum que a gente comece pela oração subordinada, que a gente faça a inversão dessa oração subordinada, tá? O que acontece? A gente começa com ela, começa com o conectivo, se a educação, tarará, vírgula, e aí vem a oração principal. Então, de forma bem normal, bem recorrente no nosso dia a dia, né? A gente diria essa frase da seguinte forma: se a educação receber investimentos, vírgula, o Brasil crescerá, ponto, tá? Então, a gente colocaria a oração principal depois da oração subordinada. Nas adverbiais é bem comum algumas delas aparecerem muito mais invertidas em ordem direta do que na ordem direta. Na ordem direta, eu não tenho a obrigação de me utilizar de vírgulas, mas se eu fizer a inversão, eu tenho que ter este cuidado, este capricho, tá? Inverti, quebrei a ordem direta, coloco a vírgula, beleza? Vamos para mais uma. O Canadá é um dos países mais bem desenvolvidos do mundo, já que a educação recebe bons investimentos. Aí você já vai pegar a sua tabelinha, vai começar a fazer exercício, faz com a tabelinha do lado. Consulta a tabelinha, você vai saber exatamente qual interpretação textual você deve fazer, tá certo? Então, já que recebe bons investimentos. Você tem uma causa, o Canadá é um dos países mais bem desenvolvidos do mundo. Qual seria a causa para este desenvolvimento, este grande desenvolvimento? Investimentos na educação, né? Olha só como a sua interpretação vai voar daqui para frente. À medida que você, né, se atentar para a classificação das conjunções, você vai criando a memória ali, vai exercitando, vai pegar o seu texto de história, de geografia, de biologia, aquele problema de matemática, que lá dentro do problema da constituição do problema também se usam muitos, porque se redigem em língua portuguesa, também se criam situações circunstanciais e você vai ler com mais habilidade, com mais competência leitora a partir do estudo das adverbiais, tá? Então, aqui nós temos uma causa.
Aqui na causa eu tenho uma observação muito importante. Nós temos o uso da conjunção porque, tudo junto, sem acento, nas orações coordenadas sindéticas explicativas, nas orações subordinadas adverbiais causais. E agora, como é que eu faço? Lembra que lá quando a gente estava estudando as coordenadas, eu disse que quando eu chegaria aqui, eu explicaria a diferença? Chegou a hora, tá? As subordinadas causais. Aqui você vai ter que potencializar a sua habilidade de leitura e de interpretação. Quando eu digo assim, ó, o chão está molhado porque choveu. Será que a chuva foi uma causa para molhar o chão? Pode ter sido uma causa, tá? Então aqui, ó, o chão está molhado. Alguém derramou um copo d'água? Não. Alguém deixou vazar algum encanamento? Não. Será que foi a chuva? Sim. Opa, a causa do chão estar molhado foi a chuva. Então você tem que, quando aparecer a causal, você só tem que descartar a possibilidade de termos ali uma coordenada explicativa. Você vai parar sua leitura e vai fazer esse tipo de raciocínio, tá? Será que aquilo que vem com a minha conjunção, porque lembra, aquilo que está com a conjunção é o que acaba sendo ressaltado na relação. Será que aquilo que está com a conjunção indica uma causa para a minha oração principal, para aquilo que está acontecendo na minha oração principal? Sim, isso é uma causa, né? Aí você tem uma subordinada adverbial de causa. Dá uma olhadinha na explicativa. Choveu porque o chão está molhado? O chão estar molhado foi uma causa para chover? Se fosse assim em épocas de seca ou em regiões de seca, né, a gente dava um jeitinho de molhar o chão, porque daí ia chover, né? Se eu molhar o chão, vai ser a causa da chuva. Não, não acontece. É uma explicação. Choveu, nossa, choveu porque o chão está molhado. O chão estar molhado não é a causa da chuva. Tá vendo? Então fica bem tranquilo. Você tem que pegar a ideia que vem expressa, iniciada pela conjunção, e fazer este pequeno raciocínio, este pequeno cálculo. Aquilo que está com a conjunção é uma causa para a oração principal, para o que está sendo expresso na oração principal? Não. Então, ela é uma coordenada explicativa. Assim, é uma causa. Então, ela é uma adverbial causal, tá? Simples e fácil, mas não pode esquecer de fazer este raciocínio quando você estiver identificando, né? Apareceu ali, me parece uma causa. Esta conjunção, ela é utilizada na causa. Pode ser que você tenha uma causa ou uma explicação. Vai precisar fazer este pequeno cálculo, tá? Vamos em frente, então. Aqui nós temos, é importante investir em educação para desenvolver um país. Essa preposição aqui, né, ela vai trabalhar com o valor de conectivo, vai ser uma conexão, e geralmente, sozinha, ela vai indicar uma finalidade, tá? É importante investir em educação. Com qual finalidade? Desenvolver um país, tá? Então, lá nas finalidades, lá na tabela das finalidades, é a primeira que aparece. Provavelmente, todas as pesquisas que você for fazer, essa bonitinha está lá para criar esta situação de finalidade, tá? Vamos em frente? Aqui a próxima, haverá desenvolvimento social quando houver prioridade na educação. A conjunção quando nasceu para fazer um único trabalho, fazer uma relação de tempo, ok? Então, aqui você vai ter uma relação de tempo. Não esquece que a partir da conjunção, eu tenho aqui deste lado a oração principal e aqui eu tenho a minha oração subordinada adverbial. Até aqui, todas as 9 classificações são iguais, porque todas são orações por apresentarem verbos. Todas são subordinadas por atenderem uma circunstância da oração principal. Todas são adverbiais porque indicam circunstância. O que vai mudar é aqui no finalzinho. No caso daqui indica tempo,
ela tem uma classificação temporal, tá? Vocês podem encontrar essas classificações com palavras derivadas, por exemplo, causa, causal, consequência, consecutiva, condição, condicional, concessão, concessiva, conformidade, conformativa, comparação, comparativa, finalidade, final, tempo, temporal e proporção, proporcional, tá? Aqui na classificação, na nomenclatura tradicional, elas trazem isso: causal, consecutiva, condicional, concessiva, conformativa, comparativa, final, temporal e proporcional, tá? Então, o que muda vai ser aqui no finalzinho, por conta da conjunção que você utilizou para criar aquela circunstância, ok? Então, ó, quando houver prioridade na educação, aqui eu tenho a minha oração subordinada. Também é comum aqui, nas temporais, né, você inverter, colocar a oração subordinada e depois a oração principal. Pode? Com certeza. Não esquece da vírgula. Quando houver prioridade na educação, vírgula, haverá desenvolvimento social. Muitas vezes fica até mais elegante, tá? Então, vamos lá. Opa, aqui. Vamos lá, quase, quase. Essa aqui é a última de hoje, tá? Vamos fazer esta aula em duas partes. Aqui nós temos: a Finlândia investiu tanto em educação que ocupa agora um dos primeiros lugares em desenvolvimento social, tá? Então, aqui a gente tem uma consequência. Qual foi a consequência de tanto investimento? Um dos primeiros lugares em desenvolvimento social. Aqui você vai observar que a gente vai utilizar uma locução conjuntiva que ela pode aparecer separadinha, ó. A Finlândia investiu tanto em educação que ocupa agora um dos primeiros lugares. Dá para juntar? Dá, de repente eu não quisesse, né, colocar aqui. A Finlândia investiu tanto, por exemplo, assim, o investimento em educação é algo essencial. A Finlândia investiu tanto que ocupa agora um dos primeiros lugares. Então, eu posso botar eles separadinhos, com algum termo da oração principal, intercalando eles aqui, e algumas vezes eles podem parecer juntinhos. Chorou tanto, né, que chegou a murchar, desidratou, tá? Chorou tanto que, tananã, tá? Então, aqui algumas observações sobre o uso da locução conjuntiva, que faz essa relação e interpretação textual de consequência. Aqui a minha oração, né, ela começa daqui, ela vai ser uma oração subordinada adverbial consecutiva, tá? Então, essa seria a classificação dessa bonitinha aqui, ok? Gente, para o vídeo não ficar tão cansativo, até para você dar aquele arzinho para a cabeça, tudo bonitinho, a gente termina esta aula aqui. E na aula da semana que vem, eu venho com a segunda parte, o final das orações adverbiais, a redução dessas orações adverbiais também, e a análise de período misto. Como a gente terminou, né, o estudo de todo o período composto, agora a gente vai ver como é que ele funciona, um período mais longo que casa ali dentro orações coordenadas e orações subordinadas. Muito importante, tá certo? Então, beijinho, até semana que vem. Tchau, tchau.